Olá meus amigos, passando hoje para um vídeo todo especial sobre o Mário Ferreira dos Santos e o livro que nós pretendemos fazer um breve resumo aqui de estudo e indicação para todos. É o livro Invasão Vertical dos Bárbaros. É um livro importantíssimo, um clássico atemporal desse, para mim, o maior filósofo do Brasil, principalmente um dos maiores do século XX. Então, Mário Dias Ferreira dos Santos, nascido em Tietê, no dia 13 de janeiro de 1907, e viveu até o dia 11 de abril de 1968. Foi um filósofo, tradutor e escritor brasileiro. Traduziu obras de diversos autores e escreveu livros sobre diversos temas, publicados sob o nome Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais. Ele também desenvolveu seu próprio sistema nomeado de Filosofia Concreta. Muito bem, publicou mais de 50 livros e mais ou menos 177 artigos publicados em diversos jornais e revistas por todo o país. Ora, Mário Ferreira dos Santos era um católico, embora não de forma apologética ou dogmática. Ele via a teologia cristã como a máxima expressão da estrutura filosófica da realidade e usava essa perspectiva para analisar outras religiões em relação ao cristianismo, uma espécie de religião comparada, não é verdade? Então, o livro Invasão Vertical dos Bárbaros, de Mário Ferreira dos Santos, publicado em 1967, é aí então o manifesto filosófico e cultural que denuncia o que o autor considera um processo de decadência da civilização ocidental. Isso em 67. Imagina nos nossos dias atuais. Ora, a tese central é que a barbárie moderna não vem mais de fora, como no passado, na invasão horizontal, uma invasão por guerra de um povo contra outro povo, mas surge e se espalha dentro da própria sociedade, infiltrando-se nas estruturas de poder, conhecimento e cultura. Por isso, invasão cultural. As nossas lideranças políticas, as nossas lideranças educacionais e culturais são lideranças, vamos dizer assim, de um péssimo gosto, de um conhecimento já superado com antecedência de séculos. Então, o baixo gosto, né, aquilo que de mais ruim tem nas culturas, aquele baixo nível, vai então agora se colocando como se fosse algo muito bom, não é verdade? Quando a gente liga as nossas televisões, quando vamos ver às vezes um vídeo, quando vamos ler um livro, o mau gosto toma conta do princípio ao fim. Então, e essas invasões que tem já não vem mais por meio das guerras, não vem mais por meio da invasão cultural das pessoas comuns, dos povos, como normalmente eram, mas agora vem por meio das suas lideranças culturais e políticas. Bom, e também as lideranças intelectuais. Muito bem, as principais ideias do livro Invasão Vertical dos Bárbaros. Primeiro é a crítica à superficialidade. Então, Mário Ferreira dos Santos argumenta, com muita razão, que a cultura contemporânea está em declínio devido a uma inversão de valores, onde o aprofundamento filosófico e artístico é substituído por uma superficialidade que reduz a condição humana, reduz a um estado de coisas entre muitas outras coisas e nada mais, igualando o ser humano às outras criaturas, sendo que o ser humano, tradicionalmente, principalmente no ápice da cultura cristã, é tido como, vamos dizer assim, a cereja do bolo do Criador, aquilo que de mais importante é feito justamente para a convivência com o próprio Deus, de modo que até o seu próprio filho se torna um de nós, não é verdade?
Jesus Cristo, então verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então o ser humano vem coroar a criação, e nessa superficialidade do homem moderno, da cultura moderna, nessa invasão, então o ser humano ele é colocado como uma outra coisa e nada mais. Então não há coroamento na criação, mas um verdadeiro rebaixamento, um igualitarismo criacional, por assim dizer, onde ele se iguala à árvore, às florestas, ao rio, às pedras, enfim, ao conjunto da criatura. Bom, a tecnologia e a ciência então são valorizadas em detrimento da arte, da filosofia, causando uma perda de identidade cultural. Ora, outro ponto da invasão vertical, o autor usa a metáfora invasão vertical para explicar que a barbárie não é mais um ataque de povos externos de maneira horizontal numa guerra como são as guerras tradicionais, mas por uma guerra cultural trazida por elementos, na verdade, internos, por lideranças culturais, intelectuais e políticas interna, não mais externa. Então não é por povos externos, mas por uma força que corrompe de dentro para fora as instituições e o pensamento. Essa invasão é percebida na atuação de intelectuais que justificam comportamentos bárbaros, vis, músicos que defendem uma vida desregrada e artistas que zombam da beleza e dos valores estéticos e também dos valores tradicionais, o que é uma grande pena. Então, outro ponto é a inversão de valores. O livro aponta para a valorização do animalesco em detrimento da inteligência humana. Ora, Mário Ferreira dos Santos sustenta que há uma tendência em desmerecer a capacidade humana de criar valores e produzir ciência, colocando a inteligência em descrédito e reduzindo o ser humano aos seus aspectos mais primários. Outro ponto, a urgência dessa denúncia. Como manifesto, essa obra expressa a urgência de passar sua ideia e denunciar a tragédia da condição humana esmagada pela superficialidade. Apesar de ser um texto filosófico, a denúncia é explícita e busca alertar sobre a necessidade de cuidar da profundidade da experiência humana que se recusa de ser escondida. Ora, o contraste entre os valores antigos e novos. Mário Ferreira também contrasta os valores construídos pela tradição cristã ocidental, que em sua visão levam séculos para se desenvolver, com os valores inferiores que ele identifica na sociedade contemporânea. Ora, muitos veem, nós temos uma cultura do olhar, né? Não é isso? A cultura muito ritmada, muito visual, enquanto nas culturas superiores é a cultura do ouvir, é a cultura da tradição. Então a obra convida o leitor a decidir que valores deseja para a sociedade, ou se permitirá que ela entre em colapso com a substituição dos valores antigos e bons, superiores, por valores novos e ruins, valores inferiores. E um dos aspectos principais e centrais é a supervalorização do visual, do aspecto visual em detrimento do auditivo, o que afeta a capacidade de raciocínio lógico e aprofundado, pois o que é ouvido e internalizado é mais fiel ao pensamento do que apenas o observado, que pode ser mudado com propagandas subliminares e técnicas correlatas. Outro ponto, o impacto na cultura e no intelecto. Então, Mário Ferreira dos Santos, vamos dizer assim, alega que essa barbárie não se limita ao cidadão comum, mas também impregna a classe intelectual, que se torna excessivamente voltada para a sensualidade
e o corpo em detrimento da mente. Então esse Manifesto Urgente, livro Invasão Vertical da Barbárie, né? Ou Invasão Vertical dos Bárbaros, então nos coloca que para essa urgência de cuidar desse abismo de barbárie antes que a sociedade perca em valores qualitativamente inferiores, vai se perdendo naquilo que há de pior, naquilo que há de mais esteticamente feio. Então há o ponto para a gente fazer uma escolha, a escolha de escolher aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro. O convite do livro é excelente, é um clássico, não é verdade? E nos dá um rumo, que é possível mudar, é possível escolher melhor, é possível fazer melhor. Então vamos ler esse livro, Invasão Vertical da Barbárie, né, ou dos Bárbaros, de Mário Ferreira dos Santos, essa grande obra. Um grande abraço, muito obrigado, se inscreva, curta e compartilha.